Botei minha roupa pro treino, não dá pra ver, mas eu tô com uma roupa de exercício, com minha meia. Mas a verdade é que eu tô muito de saco cheio de fazer exercício, eu tô cansada de treinar. Cansei de puxar ferro, não quero mais esse negócio de... Não quero, inclusive tava aqui com um aplicativo da Solta aberto e beleza, botei minha roupa, falei, vou fazer exercício mesmo cansada, mas eu falei, não vou seguir meu calendário hoje não. Aí eu fui, entrei na abazinha, ai gente, nunca dá pra mostrar esse negócio, né? Mas eu entrei aqui na abazinha de modalidade, será que vai dar? Não foi. E fui vendo, falei, não quero fazer nada, eu adoro dançar, tem dança, mas não quero. Funcional, gosto também de trabalhar força junto com cardio e fazer as coisas de, sabe, levanta a perna, levanta o braço de uma vez, equilíbrio com força, com coordenação, adoro, porém não quero. Não quero mobilidade, apesar de estar precisando, mas enfim, musculação muito menos, caminhada em casa não quero, apesar de adorar, deu pra entender, né? Estou cansada de fazer exercício, estou cansada das modalidades que eu já fiz, só que eu estou aí há um bom tempo falando que estou cansada de fazer exercício, porém, o meu corpo, ele tá suplicando por exercício. Fisicamente falando, eu digo, quando eu falo fisicamente, eu tô começando a sentir um pouco de dor, porque eu tenho problemas de hérnia de disco. E meu corpo é totalmente dependente, a minha dor da hérnia de disco aqui na minha lombar é literalmente dependente do exercício. Se eu não fizer, se eu passar 15 dias sem fazer exercício, esquece, a dor ela vai chegando assim, ó. E ela tá aqui neste nível, ela tá, ó. Oi, eu existo, totalmente dependente. Mas algumas outras coisas também estão acontecendo além da dor. Eu estou me sentindo muito indisposta. Tô com dificuldade para dormir. Tô com problema assim de ficar concentrada no trabalho, porque eu tô passando café para dar um pouco de ânimo pro exercício. Tô com dificuldade para dormir, já falei, né? Gente, tá acontecendo muita coisa ruim. Às vezes eu fico pensando assim, era melhor eu não começar a ter feito exercício na minha vida. Era melhor eu ter falado assim, não começa. É muito bom, mas é difícil você desver o que o exercício pode fazer por você. Depois que você fica um tempo consistente, é difícil você desver e viver uma vida sem o exercício, porque você pensa, cara, a minha versão com o exercício é muito melhor. Eu vou precisar vencer a preguiça, eu vou precisar vencer o desânimo e a falta de vontade e o saco cheio de fazer o exercício. Fisicamente, meu corpo está implorando por este exercício. E para além do fisicamente, eu também estou implorando por exercício porque o exercício é uma pausa pro meu dia. Sabe, uma coisa mais poética, assim. Ele é uma pausa do meu dia, do meu trabalho. É o momento em que tá eu e o meu corpo. Uma vez eu ouvi de uma aluna da Solta, a Ana, inclusive, não sei se ela assiste meus vídeos, ela falando que durante o exercício é aquele momento do dia... vamos fazer uma pausa pra ouvir o café descendo? Calma aí. Nada asteric. Tô segurando de qualquer jeito. Deixa só eu ouvir sozinha aqui. Enfim, a Ana falou uma coisa numa chamada. Tipo assim, ó. Vamos lá, vou traduzir o que ela falou. Que o exercício é aquele momento do dia em que ela pode se relacionar com o corpo dela de uma forma completamente diferente. Porque durante o dia, ela tá se relacionando com o corpo porque ela depende do corpo dela pra fazer tudo, basicamente, pra existir. Então, obviamente, ela precisa dele pra tudo. Mas, às vezes, ela tá ali com o corpo, ela tá sentada, sentindo, às vezes, algum incômodo no corpo. Às vezes, ela abre o Instagram e vai ver que sentir algum incômodo de autoestima. Às vezes durante o dia ela tá sempre sendo lembrada que o corpo dela é errado. Enfim, às vezes quando ela vai fazer alguma coisa fisicamente, principalmente quando ela vai fazer exercício, ela sentia que o corpo dela não era capaz.
E quando ela começa a fazer exercício, no momento ali, não é resultado pós-treino, não, é durante o exercício. Aquele é o momento do dia em que ela se relaciona com o corpo dela de forma diferente, é o momento em que ela vê o corpo dela em movimento, o corpo dela vai liberando hormônios relaxantes, gostosos. Se ela tá fazendo alguma aula divertida, é o momento em que ela tá se divertindo, é o momento ela com ela mesma. E além disso, tem o resultado pós o treino, né, que você, com o acúmulo do exercício, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais disposta, então as coisas do dia a dia vão ficando mais fáceis. Eu falei, meu Deus, real, sabe, você começa a ficar literalmente viciada em fazer exercício, quando você cria uma rotina, é difícil, mas quando você começa a criar essa rotina, você sente falta, porque é um momento do seu dia em que você está se relacionando com você de forma completamente diferente, você está se desafiando, ao mesmo tempo sentindo bons sentimentos fisicamente falando, e ao mesmo tempo em que você sente essa falta, porque você começa a ficar desacostumada, se sentir cansada demais, você começa a ficar desacostumada a se sentir improdutiva, com dificuldade para prestar atenção nas coisas. Enfim, é o que a gente gosta de dizer aqui na Solta, que mulheres que se movem, movem o mundo. Literalmente, quando a gente treina, a gente tá construindo um corpo forte, capaz, a gente tá ficando pronta para alcançar os nossos sonhos, para ir atrás dos nossos sonhos, a gente tá ficando pronta para viver momentos desafiadores, momentos incríveis também, né, porque nem só de sofrimento e desafios vivem a vida. Parece que ia chover, mas não. Enfim, isso tudo para dizer que eu resolvi fazer a coisa mais aleatória que eu poderia ter feito. Vou pegar meu tênis e vou pra rua correr. Geralmente, assim, tem acho que uns 2 anos, que eu inventei que eu ia correr um pouquinho. Eu corri durante alguns meses, mas depois eu falei, não, acho mais prático treinar em casa, só que hoje vai ser pra mim, porque é a única modalidade que um pouquinho assim me interessou, sabe? Tipo, tá, vamos lá testar, vamos lá endorfinar um pouco, não sei como é que vai ser, não sei se eu vou dar conta de correr como eu corria, mas vai ser legal. Me deu uma animada, assim, de pensar que eu vou fazer essa coisa. E assim, é por isso que dentro da Solta, mesmo aos trancos e barrancos pra gente construir várias modalidades, vários tipos de treinos, ter diversidade de modalidade era e sempre foi importante pra gente, por isso que a gente tem várias modalidades, porque a gente sabe que mesmo com um calendário estruturado, né, pra gente alcançar nossos objetivos, mesmo avançando nos treinos, mesmo criando o hábito, às vezes a gente enche o saco. Tá meio chuvoso, mas agora até que só tá nubladão, assim. Então, acho que não vai chover, não. Se chover, nada melhor do que uma chuvinha. Mentira. Tem nada melhor que uma chuvinha. Uma chuvinha pra me molhar inteira. E eu não tô na vibe de ser molhada hoje. Ai, ai. A criança interna que vivia em mim não vive mais. Pelo menos não hoje. Eu tenho 3 hérnias na minha coluna lombar. E do lado esquerdo. Esquerdo, isso, esquerdo. Então, quando tá um pouquinho atacada, tipo, eu tô começando a sentir dor, aí eu sinto dor aqui, na minha lombar, mas ela desce por toda a minha perna, tipo, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor no tornozelo, incômodo, né? Não é, chega a ser uma dor, assim. E eles ficam sempre estalando. Eu tô sentindo isso aqui agora. Será que dá pra ouvir? Deixa eu ver. Não tá dando pra ouvir, obviamente. Você perdeu agora? Porque agora foi bem alto. Só porque eu tô filmando não tá indo. Mas estala, tá bom? Estala. Eu juro. Agora só me resta mesmo a coragem. Mas pra fazer exercício, fica aqui uma dica. Não espera a coragem. Às vezes ela até aparece, mas às vezes ela não aparece. Então você vai precisar botar sua roupinha e só ir. Que a coragem vem depois de algum tempo. Tô confiando nisso. Deixando minha bicicleta aqui, junto com minha bolsa. Ninguém vai catar não, confia. É a primeira vez que eu corro sozinha. Sempre estava acompanhada de Igor. Você percebe que a pessoa não é corredora quando ela coloca a chave e o cartão no peito, porque não tem uma pochete. Ok, correr e falar, pelo jeito não vai dar certo. Vou voltar porque tô com um pouco de medo aqui, de estar ficando um pouco solitário.
E agora eu me lembrei porque que é bem melhor correr com o Igor. Quando eu inventei de correr há uns anos atrás, era porque eu tinha acabado de ler o livro, a bibliografia do fundador da Nike. Esqueci o nome dele. Fazer alguma coisa Phil, não é isso? Phil Knight. Não é isso? Eu tava em busca, né, de ler bibliografias de fundadores de empresas para eu poder me inspirar mesmo, né? Porque um ano de solta eu já tava indo de arrasta já. E aí fui atrás de biografias de pessoas que tinham construído coisas grandes. E ao invés de me inspirar em relação à empresa, acabei me inspirando também em querer correr na época, que não é da Nike, porque eu não tinha dinheiro. Coitado. Mas, coitado nada, né? Começou a chover. Eu tô acelerando aqui. E apesar de eu ter falado que ia ser um saco, tá sendo legal. Bom, alguns anos atrás, quando eu inventei que eu ia começar um espaço para mulheres ambiciosas, eu tinha que começar de algum lugar, né? E a ideia foi começar com uma plataforma de treinos. Porque... Ai, gente, tá muito engraçado. Eu tô tentando respirar e falar, não vai dar certo. Porque lá no auge dos meus 20 e poucos anos, que eu não lembro quanto, em 2018, não, 21, 22, 23, quanto que foi, gente? Enfim, quando começamos a solta, eu tava num pico muito grande de sofrer pelo meu corpo, mas ao mesmo tempo refletindo sobre isso e observando o mundo à minha volta e percebendo que claramente eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha gastando tempo, energia, saúde em busca de um tal corpo perfeito. Vou correr agora porque tá chegando gente perto. E eu fico com vergonha. Fui. Bom, eu percebi que eu não era a única que estava gastando e usando recursos tão importantes ao invés de buscar meus objetivos de vida, viver uma vida de verdade. Tava vivendo literalmente uma vida de mentira. E perceber isso na época foi muito doido, porque, cara, você passa a vida toda se odiando seu corpo e achando que tá todo mundo amando o próprio corpo, só você que é a mais horrorosa do rolê e precisa mudar urgente. Uma coisa que eu tô lembrando, que era literalmente impossível eu estar na rua correndo alguns anos atrás. Só de imaginar que eu estaria exposta, movimentando meu corpo, meu Deus, não teria a menor chance. Aparentemente ninguém mexeu, então eu posso abrir para pegar minha água. Mas tá chovendo. A Samsung me prometeu que eu podia usar o celular na água. Só a Holy Land que não me prometeu isso. Eu não sei se eu posso usar esse microfone na chuva. Preferi colocar minha sombrinha, que eu nem sei por que eu trouxe, sendo que eu tô de bicicleta. Eu corri e caminhei durante quantos minutos? Eu comecei 25, agora são 56. Quanto tempo? 35? Quase 35, né? Lembrei, tá? 2021. Em 2021, parou de chover, quando decidimos que iríamos começar alguma coisa para mulheres ambiciosas, para mulheres que queriam fazer parte da construção do mundo, não sabíamos o que, não sabíamos como ou por onde começar. Tem inclusive episódios mostrando o meu rolê entre eu e Igor, as minhas conversas, porque eu tinha muita vontade de fazer algo por mulheres, para mulheres, não sabia exatamente como começar, como fazer. Igor foi uma pessoa que me ajudou em relação a isso, a trazer ideias, a gente pensar como poderia ser feito. A ideia primeira surgiu de ter uma empresa para ser uma forma de monetizar isso que a gente queria. E assim, abstrato nesse nível, a gente só sabia que
Existem muitas mulheres ambiciosas no mundo, muitas mulheres questionadoras no mundo e seria muito foda unir essas mulheres para potencializar o que essas mulheres querem fazer pelo mundo, ao mesmo tempo em que a gente pudesse nesse espaço ser um espaço de compartilhamento, um espaço também de ajuda, de inspiração, de trazer ferramentas para essas mulheres, porque ao longo das suas jornadas elas vão ter dificuldades. Bom, enfim, essa era a ideia, sem saber muito bem como fazer isso, sem dinheiro no bolso. O primeiro passo que a gente visualizou, então, foi, cara, foi um sentimento, na verdade, um feeling, né? Quase que um instinto. A gente precisa começar por um lugar que tem a ver com a relação que as mulheres têm com o seu próprio corpo. Porque a minha relação com o meu corpo é fodida. E quando eu olho pro lado eu vejo que não é só minha. Não é algo particular. E ter uma relação ruim com o corpo significa muitas coisas, né? Significa perder tempo, energia, dinheiro, saúde. E o pior de tudo, né? A gente faz coisas que poderiam ser saudáveis para nós, nos potencializar, por exemplo, o exercício, por exemplo, cuidar da alimentação. Mas a gente usa isso, essa ferramenta poderosa, justamente para ficar ainda em busca do corpo perfeito, ainda em busca de ir atrás, de alcançar um corpo X ou Y. Começar a ir pela Soltamove, ter uma plataforma de treinos hoje, é justamente seguir esse feeling, esse instinto de que, cara, as mulheres ambiciosas precisam de um suporte para lidar com o seu próprio corpo. A Soltamove começa não para ser uma plataforma de treinos online em casa. Hoje a gente é uma plataforma de treinos para mulheres treinarem em casa, mas não é só isso, sabe? Por exemplo, se a gente pudesse hoje dar passões, com certeza a gente estaria fazendo treinos para academia, fazendo treinos para treinar na rua, mas a gente começou de um lugar que era o que dava no momento, mas a gente está mirando mesmo em construir um espaço para que as mulheres possam treinar, não para buscar um corpo perfeito, mas sim que elas possam treinar para literalmente ter saúde, energia, força para realizar seus sonhos. Eita, cadê minha chave, Jesus? Para ir atrás para dar seus corres, para fazer parte da construção do mundo. É por isso que, inclusive, eu tirando a chave do sutiã. Que vergonha. A gente começa a Soltamove com a ideia de literalmente construir um fitness que foca no verdadeiro poder dos exercícios. E pensando em mulheres, isso é mais urgente possível, sabe? Não é a ideia de que a gente está demonizando a busca por um corpo mais bonito, a busca por estética, treinar até por estética, não é isso. Mas a gente acredita que existem muitas mulheres que gostariam de ser inspiradas, de ser lembradas e de ter um espaço para elas poderem treinar para além disso, porque o verdadeiro poder do exercício está muito, muito além. O que me motivou hoje a vir aqui treinar, com certeza, foi esses pontinhos que eu disse antes de começar o vídeo. Gente, eu sou a pior pessoa fazendo esses vídeos. Eu tô aprendendo, tá bom? Eu tô começando. Vamos lá dar os primeiros passos? Vamos começar devagar? Vamos começar ruinzinha mesmo? Então, essa sou eu. Eu tava lá gravando o vídeo, falei bastante, só que aí a minha bateria acabou antes de eu finalizar o vídeo. E aí eu percebi, aqui eu vim editar os vídeos, né, colar as partes, e eu percebi que não tinha finalização. Mas assim, perdendo toda a vibe endorfinada do vídeo, só pra dizer que eu tinha coisas maravilhosas pra ter dito. Eu falei coisas maravilhosas naquele vídeo, super filosóficas no final, mas eu não lembro. Porque, não sei se você lembra, eu tô fazendo esses vídeos aqui pra nós podermos, né, nos inspirarmos no outro lado da internet, né, um lado onde as pessoas estão se dando mal, onde elas estão lutando, e não estão lá no topo, né, porque essa era a minha grande dificuldade. Quando eu comecei no vídeo 1, eu disse isso, tipo, eu tô começando isso aqui porque eu não aguento mais ver todo mundo sendo feliz, todo mundo alcançando seus objetivos e eu aqui lutando pra caraca e sinto que eu não tô fazendo isso. Então o meu objetivo é compartilhar a minha jornada cheia de contradições, cheia de medos, inseguranças, porque é algo que nesse momento
é o que eu me conecto, algo que, putz, eu queria muito que alguém estivesse compartilhando isso. Então, esses vídeos aqui são pra nós, pra você e pra mim. Aquela filosofia no meu final do vídeo, super endorfinada, eu gostaria de ter recebido, porém, foi de arrasta, não temos. Então vamos ter que nos contentar com a minha filosofia de agora. A de ontem já não vai funcionar mais. Tô aqui compartilhando a minha corrida, de ter falado assim, cara, não, chega, para de ficar atrasando seus treinos, não é à toa. A Solta Move, inclusive, começou com os exercícios por um motivo, porque a gente acredita, literalmente, que mulheres que se movem, movem o mundo. Então, se assim como eu, você tem sonhos audaciosos, você tem metas muito ousadas, se você quer fazer parte de algo grande no mundo, bora. Levanta e bora se movimentar, bora cuidar de você. Como eu disse, não para alcançar um corpo perfeito, mas literalmente para você ter energia, ter saúde, para ir atrás do seu sonho. E toda vez que eu tô falando isso, acredite, é como se eu estivesse falando pra mim, na frente do espelho. Eu ainda tenho muitas dificuldades em me lembrar que o exercício não é só sobre estética. Eu tenho muita dificuldade de me lembrar que eu sou muito mais do que um corpo bonito. Meu corpo é muito mais do que bonito ou feio. O meu corpo me permite estar aqui, vivendo a vida, me permite realizar meus sonhos, mas eu quis compartilhar a corrida porque justamente naquele dia eu estava sentindo isso, porque naquele dia meu corpo estava me lembrando o quanto é importante se cuidar, o quanto é importante fazer exercício, o quanto é importante deixar aquela tarefa que a gente tinha para fazer pro outro dia, porque a gente precisa dar um check no treino, ainda mais depois de tanto tempo, ainda mais quando a coluna tá pedindo arrego, pinico e perdão. E é com essa mensagem de arrego, pinico e perdão que a gente possa se lembrar que a gente é muito mais do que um corpo bonito ou feio, que isso é pequeno demais para tudo que a gente tem para alcançar, isso é muito, supérfluo. Mas enfim, né, já são 4 minutos só de finalização. Eu queria dizer que eu estava me sentindo pronta para mover o mundo. Eu tô indo, inclusive, agora correr de novo porque eu gostei bastante. Eu fui ontem, né, que eu gravei. E ontem eu já fiquei mais animada para fazer o meu treino de força. Puxei ferro ontem e hoje eu tô indo lá correr de novo para me sentir ainda mais pronta para mover o mundo. Sinceramente, essa sensação é muito boa. Traz um poder muito forte. O do primeiro de fazer exercício, mas o de segundo de fazer exercício porque você quer um corpo forte, porque você quer se desafiar. Quando você entra nessa vibe, esquece.